Fala galera, então vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, abordando agora segurança passiva e ativa das instalações. Então, segurança passiva consiste em ações ou atividades de segurança de áreas e instalações com caráter eminentemente defensivo, tomadas contra ameaças ou riscos potenciais ou reais. Então, significa que ela pode ter caráter ativo? Sim. Então, tem caráter ativo e passivo, porém, eminentemente nós podemos colocar aqui cerca de 80% passivo e 20% ativo. Como exemplo de segurança passiva temos emprego de animais, isso aqui é um exemplo que é 50-50, 50% ativo e 50% passivo. Bem híbrido, né? Emprego de animais. Agora, de fato, segurança passiva, equipes e equipamentos de filmagens, passivo, alarmes de intrusão, passivo, e agentes descaracterizados, também, segurança passiva. Então, podem existir ações ofensivas, podem, tá? Mas há de se observar o caráter defensivo. Segurança ativa é o inverso, então, 80 ativo e 20 passivo. Segurança ativa, então, consiste em ações ou atividades da segurança de áreas e instalações com caráter eminentemente ofensivo, tornadas contra ameaças potenciais ou reais. Embora o perfil evidentemente ofensivo e mais propriamente voltado contra riscos ou ameaças, essa palavra contra vai estar sempre com viés ofensivo, ok? Ativo. Então, contra terrorismo, contra espionagem. Então, segurança ativa de áreas de instalações pode abranger atividades ou ações defensivas, tá? Prevalecendo sempre o caráter ofensivo das medidas adotadas. Então, como exemplo, de segurança ativa, temos emprego de animais, olha eles aqui de novo, equipes de controle de distúrbios é ativo, circuitos eletrificados é ativo e agentes químicos são parte de segurança ativa. Cuidado, tá? CFTV, coloco aqui, CFTV é passivo. CFTV é passivo. Circuito eletrificado é ativo. Fechou? Guarda isso. Então, princípios da segurança ativa: prevenção, proatividade, defesa em profundidade, dissuasão, rapidez e eficiência na resposta, flexibilidade e adaptação, cooperação e integração. São princípios da segurança ativa. Então, são medidas desenvolvidas pela segurança ativa contra a sabotagem, como eu havia dito. Quando tem contra, são medidas ofensivas. Então, contra a sabotagem compreende o conjunto de medidas voltadas para prevenção, detecção, obstrução, neutralização de ações intencionais contra material, áreas e instalações da instituição que possa causar interrupção de suas atividades ou impacto físico direto e psicológico indireto sobre seus integrantes. Perceba, sabotagem está ligado à instalação, então vai ser algo físico, certo? Ou, se for psicológico, vai ser indireto, beleza? Se não for físico, vai ser dano indireto, mas o impacto direto é físico. As estratégias de contra-sabotagem podem ser divididas em 3 categorias, então preventivas, detectivas e reativas. Fechou? Uma medida de segurança ativa preventiva continua sendo ativa, tá? Claro. Detectiva é ativa. E reativa, não precisa nem de adendo, que é ativa. Então,
Segunda medida de segurança ativa contra a espionagem. Compreende o conjunto de medidas voltadas para prevenção, detecção, obstrução e neutralização, PEDOM, né? De risco de ações adversas e dissimuladas de busca de informações sensíveis ou sigilosas. Contra a espionagem. 3. Contra crime organizado. Conjunto de medidas voltadas para prevenção, detecção, obstrução e neutralização, PEDOM, de riscos e ações adversas de qualquer natureza contra a instituição e seus integrantes, oriundas de organizações criminosas. Essas organizações podem atuar em diversas frentes, como tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, contrabando, crimes cibernéticos. Está em alta, beleza? A segurança ativa deve ser proativa, utilizando inteligência, tecnologia e protocolos rígidos para combater essas ameaças. Quarta medida da segurança ativa, contra a propaganda. Cuidado para não confundir. Contra a propaganda é PEDOM de desinformações e publicidade enganosa contra a instituição, beleza? Então, prevenção, detecção, obstrução e neutralização contra desinformação, desinfo e publicidade contra a instituição. Fake news, por exemplo. Então é essencial para lidar com ameaças como fake news, desinformação, manipulação midiática, campanhas difamatórias, especialmente quando direcionada contra a instituição. Brasil, avançando. O objetivo principal é manter a integridade institucional, certo? Acho que quem vai lidar muito bem com isso aqui são aqueles cargos de analista legislativo, documentação, informação, cargos de mídias sociais, né? Mídias sociais, comunicação e marketing. Então, garantir que informações corretas cheguem à população, impedir que a desinformação comprometa a segurança pública e administrativa. Para ser eficaz, a contrapropaganda deve ser rápida, estratégica e bem fundamentada, utilizando métodos que não apenas corrijam a desinformação, mas também previnam novos ataques. Avançando, vamos tratar aqui de medidas estáticas e dinâmicas, conceitos importantes. Então, medidas estáticas são barreiras e equipamentos utilizados no sistema de segurança que visam inibir e impedir ações criminosas, bem como garantir maior eficiência da atividade de vigilância patrimonial. Exemplos: barreiras perimetrais, circuito fechado de TV, sistema de alarmes, portas giratórias e detectores de metal. Não é porque a porta mexe que ela não é estática, beleza? A porta está parada ali no seu eixo, tá? Ela gira em si, né? Gira no eixo, então continua sendo estática. Catraca, a mesma coisa. Portinhola, a mesma coisa. Clausura, quem não sabe o que é clausura? É aquele espaço que tem entre dois portões, né? Então imagina aqui o prédio, e aí aqui um corredor, aqui a portaria. Então você entra por aqui. Assim que você passa por esse portão, esse segundo portão aqui só abre quando esse primeiro aqui fecha. Então, esse portão aqui vai abrir, você vai passar só quando esse estiver fechado. Beleza? Aparelhos de controle de acesso com base na biometria, etc., como já vimos anteriormente. E medidas dinâmicas. Medidas dinâmicas é a atuação inteligente do agente de segurança, com pessoa capacitada para fazer segurança física das instalações dignitárias. Então, exemplos de medidas dinâmicas: identificação pessoal, isso é pelo agente de segurança, abordagem, contato telefônico, confirmação de dados, vigilância atenta, ativa, de fato, posicionamento em pontos estratégicos, redobramento da atenção, beleza? Próximo assunto que vamos tratar aqui, medidas de segurança e fatores. O famoso triângulo do crime, certo?
Então, o que acontece? Na segurança das instalações, em toda segurança orgânica, deve ser apontado o triângulo do crime. Para que ele serve? Para inibir a oportunidade. Para isso que o triângulo do crime serve. Por quê? Qual é a ideia aqui? Para você ter o crime, você tem que ter o triângulo completo. Se não tiver se não tiver um desses vértices, então não existe crime, ok? Só que a segurança institucional só consegue agir na oportunidade. Só, Fred, só. Por quê? Porque a motivação da gente é intrínseco ao trabalho do segurança institucional. Isso aqui, a motivação do cara que vai cometer o crime, pode ser desvios psíquicos, falta de caráter, falta de estrutura familiar. Isso aqui nós não temos como mudar a motivação dele. Quem diga, né? Mas, em regra, não. Então não é possível mudar a motivação. E o conhecimento? O conhecimento também não. É uma coisa que está com o meliante ali, com a pessoa que quer praticar o crime. Então são habilidades e técnicas que a pessoa aprendeu para poder eventualmente, em sua ótica, né, ter sucesso. E aí sim, o único ponto que nós podemos atuar é a oportunidade. Então, quando falhamos na prevenção, são nossos pontos fracos. Beleza? Então não é possível atuar nem na motivação nem na técnica do criminoso, pois são fatores intrínsecos que fogem ao nosso alcance. Intrínsecos é o que nasce com a pessoa, tá? O que está dentro da pessoa. Só é possível atuar na oportunidade. Ficou claro aí? Triângulo do crime, qualquer coisa, bota nos comentários aí. Avançando. Tipos de barreiras. Nós temos barreiras naturais, barreiras artificiais, barreiras animais. As naturais são ligadas à natureza. Então, curso que é das águas, lagos e lagoas, elevações, taludes, depressões, abismos, mangues, alagados, matas, cerrados, áreas desertificadas, geladas ou inóspitas. Tudo isso para pensar, aqui o prédio, beleza? Em volta do prédio todo tem um lago. Vamos supor que e aqui tem uma ponte retrátil. Então, uma certa hora do dia, essa ponte sobe e fica tudo aqui alagado. É uma barreira. Alagado não. O lago fica aqui, né? Cercando a edificação. É uma barreira. Água, né? Segundo tipo, artificial. Então, tudo que é construído pelo homem. Muros, cercas, grades, alambrados, tonéis, cavaletes, fossos, valas, valões, os próprios prédios e construções diversas. E as barreiras animais. Temos barreiras aquáticas, os peixes carnívoros, tipo piranha e tubarão. Dá para incluir jacaré. É anfíbio, né? Então não entraria em aquática. Mas pode ser. Os voadores, como águias ou falcões. Os terrestres, como gansos, marrecos, galos, cães. Ou animais selvagens domesticados. Beleza? Iluminação. A iluminação também funciona como uma barreira. Aqui é a iluminação ofensiva, que serve para ofuscar a visão de quem está fora. Claramente serve como uma barreira, uma proteção. E a iluminação defensiva é a iluminação estratégica, especialmente em área propícia para esconderijo. Então é desencorajar invasores, certo? Deixar o terreno ali, o perímetro sempre claro, para que não haja possibilidade de ninguém se esconder e evitando aí um ataque surpresa. Então, outros fatores relevantes para a segurança física. A temperatura é um fator relevante, pois
Se estiver quente, induz ansiedade e estresse. E o frio atua como inverso, né? Em um ambiente muito frio, a pessoa pode estar mais propensa a ficar mais calma, né? E o quente mais propensa a ficar mais inquieta. Então, o terreno deve ser preferencialmente plano, evitando buracos, morros ou acidentes geográficos capazes de ocultar o invasor, principalmente no período noturno. E aqui entra a iluminação defensiva. Beleza? Então, segurança eletrônica para a proteção de áreas e instalações. Mais um tópico. Segurança eletrônica. Então, detecção de alarmes perimetral e internos, CFTV, prevenção, detecção e combate a incêndios, controle de acesso, sistemas de comunicação. Beleza? Então, os sensores são responsáveis por acusar os eventos. São quem dão um alarme, de fato. Alarme é o barulho, é o som, é um alarme. Sensores são os equipamentos que acusam os eventos. Sensor de movimento, sensor de calor, sensor de presença. As centrais de processamento recebem e interpretam os sinais emitidos pelos sensores. Beleza? E as centrais de monitoramento são centros de operação onde são monitoradas várias centrais de processamento. Então é o seguinte, central de monitoramento, aqui tem central de processamento, que é recebido por sensores que emitem alarmes, beleza? Então, para o CESP, nosso querido CESP, aí quem está apostando que a prova da PLF-CD vai ser CESP. CESP tem a doutrina, adota o seguinte: a central de segurança é o local onde devem estar centralizados todos os serviços de segurança, certo? Isso para o CESP. Sensores. O que define o tipo de sensor é seu princípio de funcionamento. Então, tem vários tipos de princípio de funcionamento. Sensores podem ser internos e não internos. E aqui é só subdividir. Ficou ruim de ler, mas é o seguinte: podem ser internos e não internos. Os internos são de fato internos e os não internos são divididos entre externos e perimétricos. Beleza? Então, os internos nós temos por abertura, por vibração, sensor de choque, ruptura, movimento, detectores de dupla tecnologia, manipulação, detectores de ruído. Essa infinidade aqui de sensores internos, beleza? Os não internos são externos ou perimétricos. Externos são todos localizados fora das edificações, e os perimétricos são localizados sobre as barreiras físicas do limite perimétrico. Então, por exemplo, cercas eletrificadas em cima do muro. Elas ficam em cima do muro. Logo, as cercas eletrificadas são perimétricos. Beleza? Cabos microfônicos de vibração próprios para cercas alambradas detectam variações de forma, tração, compressão, vibração, ruptura do meio físico utilizado. Do mesmo jeito, cabos enterrados, fibra ópticas, cabos coaxiais acústicos e sensores eletromagnéticos. Então, eu vou deixar para falar de CFTV no próximo vídeo, para não ficar muito longo, muitos assuntos abordados, beleza? Vamos junto, rumo ao PLF, sucesso!